Você acompanha a partir de agora Tudo Começa em Casa. Reflexões para uma vida melhor. Apresentação de Adeilson Sales. Olá, papai, mamãe, educador, educadora, garoto, garota, você que está conosco aqui. Tudo começa em casa e eu fico muito feliz de poder, mais uma vez, fazer parte da programação da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, na construção de um mundo melhor. O que se faz aqui nesses estúdios, o trabalho que o pessoal da produção faz, de todos os coordenadores, enfim, reverbera nas duas dimensões. Isso é muito importante. Quando a gente vibra amor, fala sobre o amor, traz propostas edificantes na construção de um mundo novo, isso acaba reverberando nas duas dimensões. Então eu agradeço imensamente. Para não esquecer, porque em 30 minutos um idoso esquece muita coisa. Eu agradeço a Thaís, o Rogério e o Jefferson. Acertei produção. Olha aí, daqui 10 minutos eu já não lembrava mais quem é quem. Mas aproveitei agora que a gente retomou aqui o nosso trabalho. Então eu estou feliz aqui no nosso Tudo Começa em Casa e eu tenho trabalhado nos últimos programas e ainda trabalharei em outros programas a questão desse livro Filhos, Falar ou Conversar. A gente vai chamar um vídeo para podermos refletir mais profundamente, utilizando as imagens para aqueles que estão sintonizados com a TV Mundo Maior. Aqueles amigos que nos acompanham pela Rádio Boa Nova vão ficar ouvindo a minha voz. E esse vídeo ele se refere à importância da participação, da presença dos pais e do pertencimento do jovem, da criança, na relação familiar. Nós observamos com muita tristeza que garotos e garotas, que crianças, meninos e meninas, muitas vezes apresentam uma tristeza no olhar. Parece uma espécie de deslocamento dentro da família, um não pertencimento. Todo gesto, por mais simples que possa parecer, ele guarda um significado. Ele guarda um significado para a criança, porque ela percebe o mundo, né, de acordo com o seu desenvolvimento. Por exemplo, na primeira fase, em uma das 5 fases, na primeira, especificamente, o desenvolvimento psicossexual da criança, apresentado por Sigmund Freud, ele nos fala da fase oral, onde a criança percebe o mundo pelos lábios, ou seja, a zona erógena, a primeira zona erógena da criança são os lábios. Por isso que ela leva tudo à boca, ela quer descobrir o mundo pela boca. Por quê? Porque é através ali da amamentação que ela obtém o prazer. Ela chora, a mãe coloca o seio nos lábios dela e ela é saciada. Então as necessidades da criança, elas são satisfeitas assim. Mas é claro que não apenas nesse contexto da amamentação. Existem outras circunstâncias que também contribuem poderosamente. E é claro que a interação com os nossos filhos, o interesse pelo mundo deles, faz muita diferença, porque, como eu já disse, e vou repetir aqui infinitas vezes, isso traz segurança, traz norte, traz direcionamento, traz acolhimento, traz pertencimento. Essa palavra não sai da minha boca porque é uma palavra significativa para a saúde emocional de qualquer ser humano, independente da idade. Mas a gente quer trabalhar hoje, quer falar um pouquinho sobre a necessidade da presença dos pais e como se dá o desenvolvimento de uma criança. Por exemplo, qual é o primeiro ambiente psíquico da criança? Qual é o primeiro ambiente psíquico? É a sala da casa? É o quarto? É o berço? Não. O primeiro ambiente psíquico seguro da criança é o colo da mãe. O ambiente anterior era o útero. Ali a criança ouvia os batimentos cardíacos da mamãe, como música. A voz da mamãe também era música. Então, quando ela nasce, vai para o mundo exterior, o primeiro ambiente que ela tem é o colo. Ela não percebe ainda, não se percebe como individualidade, ela não se desenvolveu psicologicamente para isso. Todavia, ela entende que a mãe é uma parte dela mesma, porque se ela chora e é saciada na amamentação,
ela percebe e aprende que todas as vezes que ela chorar, ela será atendida em suas necessidades. Então, ela chora quando está com fome, chora quando está com cólica, e a mãezinha vem e coloca aquela mãozinha sagrada. Mão de mãe é sagrada, né? Quando coloca sobre a barriguinha, enfim, quando consegue colocar o dorso da mão de uma mãe no pescoço, na testa, para medir a febre de uma criança. Essa interação, ela é uma interação, eu diria, sagrada. É de preservação da vida, né? Um instinto maternal, mas, acima de tudo, é uma interação sagrada, porque isso marca qualquer ser humano. E aí, a criança vai fazer uma transição porque ela precisa ganhar autonomia. Ela saiu do útero para o colo, que é o primeiro ambiente psíquico, seguro. Depois ela vai do colo para o berço. Depois do berço ela vai começar a andar, enfim, para ganhar sua autonomia, para um dia se tornar uma pessoa adulta, que tenha vontade própria, discernimento próprio. Mas é evidente que nessa transição do colo para o berço, a criança começa a experimentar também as primeiras frustrações. E as frustrações fazem parte da constituição psicológica natural de qualquer ser humano. Todo mundo tem que se frustrar. E a criança, ela se frustra. Porque quando ela estava no colo, ela chorava e a mãe colocava o seio nos lábios dela. Agora ela chora, a mãe está ocupada, não atende ela na mesma hora. Pode parecer insignificante, pode parecer pueril, mas é o registro de uma frustração. Então, eu queria trazer um trechinho aqui do nosso livro para nós refletirmos, ok? Aqui no nosso Tudo Começa em Casa. Muito antes de a criança aprender a falar e de organizar pensamentos de forma consciente, já existe uma linguagem silenciosa que molda a sua vida emocional. Sabe qual é essa linguagem? O colo. Para Donald Winnicott, além de um gesto físico, o colo é o primeiro ambiente da existência psíquica. É nele que a criança aprende sem palavras que o mundo pode ser confiável, que há alguém ali para sustentá-la, protegê-la e acolhê-la. Quer mensagem mais interessante e poderosa do que essa? No colo, ela aprende que o mundo é confiável. Por quê? Ela é atendida em suas necessidades pela mãe, então ela sente confiança. O psicanalista inglês dizia que um bebê não existe. Ele falava isso de uma maneira provocativa. Um bebê não existe. Essa frase tão provocativa significa que o bebê só existe em relação a alguém. Então o bebê existe em relação à mãe, né? Que o segura, o alimenta, o nomeia e o reconhece. Não há vida psíquica isolada, desde o início. Dependemos de um outro que nos sustente. E é dessa experiência que nasce a confiança básica no mundo, daquele que atende às minhas necessidades. O colo, nesse sentido, é a primeira linguagem. Olha que interessante isso. Porque transmite ao bebê algo fundamental. Quando você pega a criança no colo, você está dizendo para ela assim: você é desejado, você está seguro e você pode existir. Já pararam para pensar nisso? O corpo da mãe, do pai ou do cuidador torna-se mensagem traduzida em calor, em batimentos cardíacos e em ritmo respiratório. Ali a criança não apenas é alimentada biologicamente, mas se nutre emocionalmente da certeza de que há um lugar para ela. Veja que a estruturação de qualquer um de nós passou por essas fases. Claro que muitas vezes a gente não está em um lar perfeito, né? Pode acontecer de uma mãe ausente por uma série de circunstâncias, um pai ausente, mas é evidente que essas circunstâncias, sendo atendidas, faz com que a criança se desenvolva de maneira muito favorável. O colo não se resume a um gesto inicial. Ele representa um ambiente suficientemente bom, né? O ambiente suficientemente bom não significa perfeição. Não tem colo perfeito, não tem pai perfeito, não tem mãe perfeita, não tem família perfeita. Mas o ambiente precisa ser suficientemente bom. Nenhum pai ou mãe acerta sempre. Quantas vezes nós já erramos
E quantas vezes os nossos pais erraram conosco? Não é verdade? O bebê não precisa de pais impecáveis, e sim de pais humanos que estejam disponíveis, que se responsabilizem, que transmitam segurança. A gente percebe hoje a preocupação de muitos pais, muitas mães que trabalham fora, na dificuldade de estarem presentes mais tempo na vida dos filhos. E quando me falam sobre esse assunto, eu sempre digo que não importa o número de horas que você está ao lado, mas a qualidade que você dá às horas em que você está ao lado dos seus filhos. Isso vai dar para eles confiança, como dava no colo, nessa fase de você pegar no colo. Se você estiver presente, se você se interessar, como eu disse no programa anterior, se você for na reunião da escola, são sinais que a gente envia para os nossos filhos em que eles se sentem confiantes, né? Mas quando esse ambiente falha, né, de forma grave ou persistente, né, nós estamos sempre ausentes, a criança pode desenvolver defesas psicológicas precoce, tornar-se rígida, desconfiada e retraída. Olha só que interessante para nós dilatarmos a nossa visão dentro da relação com os nossos filhos, para com as nossas crianças. Existe sempre uma causa para determinados comportamentos. Eu me recordo que em uma escola, falando com um grupo de adolescentes, eu pedi para abraçar um adolescente e ele me perguntou: "Tu quer me abraçar por quê?" Então eu disse a ele que o abraço dele era importante para mim. Ele tomou coragem, se levantou e me abraçou. Mas depois eu soube que ele não tinha pai e não tinha mãe. Então ele havia desenvolvido uma defesa desde a infância por causa da orfandade. Agora, eu digo sempre também que existem outros tipos de órfãos, que são os órfãos emocionais. Quem tem pai dentro de casa e não tem pai dentro da vida. Também acaba desenvolvendo. Ou, quando os pais estão separados, chega o dia da visita e o pai não aparece. A criança ou adolescente vai desenvolver uma defesa aí porque dói, frustra a ausência desses que nós amamos. Pode causar adoecimentos emocionais e, consequentemente, somatizar no corpo físico. Veja que o universo dos adoecimentos psíquicos ou orgânicos, eles podem ter causas assim muito variadas, mas nós entendemos que toda enfermidade ela tem a sua gênese nas questões emocionais e também espirituais. A criança e o adolescente, fragilizados e adoecidos emocionalmente, estão mais vulneráveis às influências espirituais perniciosas. São portas de entrada para influências espirituais que visam afetar e atingir a família. Veja o quanto é importante que esse entrelaçamento de afetos possa estar realmente muito bem elaborado, muito bem urdido, né, muito bem conectado, porque existem as conexões espirituais. Eu disse em um programa anterior da importância de apresentar Deus para os filhos, de orar junto com os filhos e dizer por que nós estamos orando juntos, porque é necessário para a nossa saúde interior como espíritos, para a proteção da nossa casa, para as energias ruins, para as influências espirituais ruins. Nós devemos falar sobre esses assuntos. Os nossos filhos não podem crescer alienados dessa realidade. E isso faz parte de uma família que não precisa ser perfeita, mas que deve ser suficientemente boa. Uma família não precisa ser perfeita, mas deve ser suficientemente boa, né? Então, eu estava trazendo aqui para vocês que a criança ela acaba elaborando defesas precoces. Em vez de confiar no mundo, ela passa a viver como se precisasse se proteger de tudo. Olha que coisa! E quantas crianças a gente não encontra assim? Aquelas crianças desconfiadas. Se nós buscarmos aí na nossa memória, nós vamos encontrar crianças que você fala com elas, elas são arredias. Nas reuniões de evangelização que nós testemunhamos nas casas espíritas,
Quantas crianças se agarram no evangelizador, porque o evangelizador, durante uma semana, é o único que manifesta um gesto de afeto sincero. E ali a atitude do evangelizador não é a atitude apenas daquele que evangeliza. Existe o bastidor espiritual que está por trás do evangelizador. A ação evangelizadora é uma ação que eu diria, me permitam a palavra, eu vou colocar entre aspas, é uma ação mediúnica. É uma ação em que ele é o intermediário entre o mentor da criança, não é, e a criança, entre o vovô que desencarnou, a vovó, e o evangelizador. Às vezes, muitos não se dão conta disso, de que a evangelização não é passar conteúdo, é trazer vivência, trazer afeto e entender que por trás de qualquer reunião de evangelização existe o bastidor espiritual que repercute na vida da criança. Se não bastasse o lar fragmentado por qualquer razão e a criança já desenvolver defesas precoces, também existem as questões emocionais que a gente não pode deixar de lado, né? Então, o colo, ele também ensina outra dimensão da linguagem, né? O silêncio compartilhado. Não é apenas no falar que a comunicação se estabelece. Não é apenas na fala. Muitas vezes, o simples ato de segurar a criança em silêncio, de estar ao seu lado, de transmitir calma, pelo contato com o corpo, comunica mais do que longas explicações. Veja aqui como é significativo isso, né? A criança aprende ali que não está sozinha diante das suas angústias. Então, a criança ela tem vida psíquica, ela só não sabe dar nome às suas angústias, mas ela tem vida psíquica. E quando você está ao lado dela, qualquer um de nós, em qualquer idade adulta, quando você passa por um trauma, a morte de alguém que você ama, a relação que acabou, o casamento, seja lá o que for, ter pessoas ao lado, mesmo que elas não tenham discursos salvadores para exterminar a nossa dor, é extremamente significativo para dar para cada um de nós, puxa vida, tem alguém aqui do meu lado, eu posso chorar, que eu não estarei chorando sozinho, não vou chorar sozinho. É algo tão marcante, tão intenso isso, né? E a gente fica se indagando, caramba, por que eu não posso ter esse gesto de afeto? O que me impede de participar da vida do outro? Então, todos nós somos instrumentos. Em alguma medida, em algum momento, a misericórdia divina, a espiritualidade nos utiliza para aplacar, para acalmar, para acalentar a dor dos nossos semelhantes, né? Do ponto de vista espiritual, esse gesto, né, de estar presente, do ponto de vista espiritual, esse gesto ganha ainda mais profundidade. O colo é uma metáfora do próprio cuidado divino. Olha que interessante. Para o papai e para a mamãe, você quando cuida de uma criança, você está manifestando um cuidado de Deus para com ela. Assim como o bebê repousa no peito da mãe, nós também precisamos repousar na confiança de que há um sentido maior que nos sustenta. Nós precisamos disso. Quando um pai ou uma mãe oferecem colo, estão de alguma forma encarnando esse amor maior, transmitindo ao filho a sensação de que a vida, apesar de suas dores, pode ser confiável. Gente, só o que eu falei até agora aqui, nesses trechos que eu trouxe, daria para a gente fazer um seminário, dá até para escrever outro livro em cima disso aqui que a gente está trazendo. Tal a dimensão da atitude de um pai e de uma mãe com relação ao filho. Eu sempre falo e repito mais uma vez, você já parou para pensar na dimensão do teu filho te ver na reunião da escola? Na apresentação da peça teatral? O que isso é grande para ele? O que isso vai encher o coração dele de alegria? Olha, nós precisamos avaliar melhor o que é a relação pais e filhos. Nós precisamos ter mais clareza diante desse verdadeiro ministério que é a paternidade, que é a educação. E as crianças, não é? Nós hoje adultos que fomos crianças um dia, manifestamos nas nossas falas, nas nossas atitudes,
reflexos daquilo que a gente recebeu na infância, no nosso processo de educação, né? Tem uma outra coisa bem bacana, né? A gente ainda tem alguns minutinhos para encerrar esse nosso encontro. Tem uma coisa bem bacana que eu queria trazer para vocês, que eu aprendi estudando a psicanálise e estudando esse psicanalista Donald Winnicott, quando ele fala da importância da transicionalidade, os objetos transicionais. Uma criança que saiu do útero, foi para o colo e foi para o berço. Não é fácil deixar o ambiente psíquico seguro do colo, porque tem o contato, tem o calor, tem os batimentos cardíacos. Então, quando a gente vai para o berço, vocês já devem ter observado muitos desses objetos tradicionais, a criança muitas vezes ela adormece ou consegue se aquietar quando você coloca aquela fraldinha no rosto dela. Aquela fraldinha tem um símbolo, é simbólica, como o cheiro da mãe ou algo que para ela significa confiança. A chupeta que nós damos para a criança, apenas muitos acreditam que é só para ela parar de chorar, a chupeta também tem um significado, porque ela está sugando. Eu disse aqui anteriormente que a primeira zona erógena de prazer de uma criança são os lábios. Então a chupeta traz essa aparente saciedade, que não é a saciedade de estar se sugando o néctar, o leite materno, mas é a sensação de estar sugando e a segurança de estar ali simbolicamente, estar sugando o bico do seio da mãe. Isso também é segurança. Então a chupeta é um objeto de transicionalidade. Vamos ver o que o Donald Winnicott fala para nós, né? Os objetos de transição, como um cobertor, um ursinho, um brinquedo favorito, esses objetos carregam a função de prolongar a experiência do colo. Olha que legal! Prolongar a experiência do colo. Olha que fantástico. Permitindo à criança suportar as ausências. Eu me lembro que quando eu era criança, né, vou confessar aqui, e quando a minha mãe saía de casa, que ela dizia que ia sair, eu tinha um medo, um pavor, e às vezes eu até chorava. E muitos adultos passaram por isso, né? Insegurança. Tem alguma questão ali, que eu não sei qual é, mas eu me lembro de chorar, né? E esses objetos transicionais, eles nos ajudam, né, a se sentir mais seguros e confiantes na vida, né? O colo inicial, portanto, vai se transformando em símbolos que ajudam a criança a se sentir segura, mesmo quando os pais não estão fisicamente presentes. Olha que legal. Conversar com a criança sobre seus medos, respeitando seus apegos, é uma forma de prolongar esse diálogo silencioso. O diálogo do colo ou da nossa presença, simplesmente estar ao lado das crianças para que elas se sintam seguras, né? A nossa energia, o nosso calor ali ao lado delas. Na clínica, quando ele fala na clínica, quando eu falo na clínica, é num ambiente de atendimento, né? Vemos muitas vezes o efeito de um colo ausente. E é realidade. Eu tinha um paciente que chupou chupeta até os 11 anos de idade. Ele era filho adotivo. E ele tinha muita dificuldade de lidar com a questão da adoção. Então, veja que eu nem sei se ele teve colo. Nem sei se ele teve colo. Se ele não teve colo, ele teve mamadeira. Ele não tinha o calor na mamadeira do seio da mãe. Ele não tinha a vibração dos batimentos cardíacos da mãe. Então, por muito tempo, chupar a chupeta, para aquilo que as pessoas veem e ironizam como um comportamento, né? Dá uma surra, coloca pimenta na chupeta, as pessoas não entendem que por trás daquela atitude existe uma dor silenciosa. E a criança órfã, no caso desse meu paciente, era muito sintomático esse aspecto dele chupar chupeta até os 11 anos de idade. Quero convidar você para mandar um e-mail para nós, tudocomecaemcasa@feal.com.br. Um beijo,
Até o próximo Tudo Começa em Casa. Você acompanhou Tudo Começa em Casa. Apresentação de Adeilson Sales.